Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13. O capítulo 13 de Marcos encontramos os discursos escatológicos de Jesus, comparados com Mateus, com os capítulos 24 e 25. Muito bem, qual é o conteúdo do capítulo 13? Primeiro, a conversa de Jesus e os discípulos a respeito da destruição do templo, não ficaria de pedra sobre pedra. Depois o princípio das dores, a partir do verso 3. Depois a grande tribulação, a partir do verso 14. A partir do verso 24, a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo. E a partir do verso 28, a parábola da figueira, com a importante exortação a respeito da vigilância. Muito bem. Deixa eu compartilhar algumas curiosidades com você. Nesse capítulo 13, não dá para entrar propriamente dito nos contextos escatológicos, a não ser por essa curiosidade que eu vou compartilhar, mas você vai fazer uma boa leitura do texto, vai fazer as leituras paralelas e vai crescer com isso também. Vamos lá. A primeira coisa que eu destaco aqui é que esse templo que Jesus disse que seria destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra, é o terceiro templo, é o templo de Herodes. O primeiro templo foi o templo de Salomão, o segundo templo foi o templo de Zorobabel, que voltando do cativeiro babilônico por volta de 530, em 520 ele começa a reconstrução do templo em Jerusalém, não da mesma pomposidade do que o de Salomão, mas fez a reconstrução. Então o segundo templo é de Zorobabel. O terceiro templo é o templo de Herodes. Herodes se pôs a reconstruir o templo de Jerusalém para conquistar o coração dos judeus, uma vez que ele não era de sangue puro judeu e era um mandado de Roma para governar a região da Judéia. Ele era rei da Judéia. Eu estou me referindo ao grande Herodes, ok? Ao Herodes o Grande. Agora, por que ele está reconstruindo? Porque o templo de Zorobabel foi destruído no ano de 168 por um rei sírio chamado Antíoco IV Epifânio. A Síria estava debaixo do domínio romano e Antíoco, que era um rei da dinastia dos Antíocos, investiu contra Jerusalém e destruiu Jerusalém, e fez mais, ele profanou o templo, ele levou uma imagem de Zeus, uma entidade grega, colocou dentro do templo e também fez sacrifício de porcos dentro do templo. Agora, eu estou me referindo a isso porque no verso 14 do capítulo 13, nós encontramos uma menção de Jesus, quando ele começa a descrição da grande tribulação, uma profecia de Daniel no capítulo 12, verso 11, quando diz assim, no verso 14 aqui do capítulo 13, quando pois virdes o abominável da desolação. Daniel estava se referindo a um homem que se levantaria para destruir o templo e profanar o templo. Isso aconteceu então com Antíoco IV Epifânio. E por causa da destruição nesse templo, do templo de Zorobabel, Herodes então se pôs a construir o templo no ano de 19 a.C. E ele só terminou de ser construído no ano de 64 depois de Cristo. Lembra que Marcos está escrevendo seu evangelho mais ou menos no ano 60. E Jesus está profetizando que aquele templo de Herodes, que não tinha sido construído ainda, terminado, seria destruído pedra sobre pedra. E isso aconteceu no ano 70, ou seja, o templo de Herodes terminou no ano de 64 e 6 anos depois, no ano 70, o imperador Tito, em nome de Roma, investiu contra Jerusalém e destruiu o templo e profanou o templo também. Depois disso ele jamais foi reconstruído. Então nós encontramos essa palavra de Jesus no verso 14 sobre o abominável da desolação.
Então, isso aconteceu com o Antíoco Epifânio, mas também aconteceu com o imperador Tito, e acontecerá uma terceira vez quando o templo for reconstruído em Jerusalém, num tempo apocalíptico. Ainda não aconteceu, mas acreditamos estar próximo de acontecer, quando o abominável da desolação, aí propriamente dito o anticristo, vai profanar o templo, assumindo ele para si o direito ao culto, o direito a ser adorado, e tudo isso faz parte do tempo que Jesus chama aqui da grande tribulação, uma tribulação tão grande como nunca houve e jamais haverá. É o tempo bem próximo da segunda vinda de Jesus. Bom, reparti algumas informações históricas para você ampliar sua compreensão da leitura do capítulo 13 de Marcos. Espero que seja abençoado com isso. E finalizo com a exortação de Jesus na parábola da figueira, falando para vigiarmos. Cuide da nossa vida, cuide da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus, da sua oração, da sua leitura da palavra. Estude a palavra de Deus. Assim, guardaremos no nosso coração e a possibilidade de sermos enganados será bem menor. Conheça a palavra de Deus e estude-a. Mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Deus te abençoe. Com todo o meu ser, Abba, Pai.